dia, irmãos. Bom dia. Vamos dar início a mais essa aula. Dessa oração. Vamos falar. Obrigado por esse dia, pela presença do Senhor. Obrigado pelas lutas que temos, porque sabemos que os Senhor estão nos para nos ensina. Obrigado pela oportunidade de abrir a tua palavra, de estudar a tua mão, de sentir a tua palavra, para o nosso crescimento. Pedimos pela vida do nosso irmão Fábio, que o Senhor ilumine, conduza, para todos nós, ó Deus, abrir nossa mente, nosso coração na verdade da tua palavra e questionar a nossa própria vida diante de ti. Dá-nos essa manhã de estudos, tudo que foi posto para todos nós, e abençoe e falar em nome de Jesus. Amém. Isso aqui é o pragmatismo, entendeu? Não importa Não importa o que você faça, entendeu? O importante é o resultado. Nós comunicamos tudo. Para nós cristãos, isso é uma coisa totalmente estranha. Por quê? Porque a nossa ética
conversamos lá na aula 4, aula 5, ela é uma ética deontológica. O que isso quer dizer? Que é uma ética que olha para as regras. As regras são boas. Mesmo que o resultado não seja um resultado agradável a nós, mas ela é uma ética pautada pelas regras, porque as regras são boas. O nosso foco não está no resultado, e sim nas regras estabelecidas, lógico, na palavra de Deus. Aí nós começamos falando sobre a questão da impunidade, que acho que isso aí é um consenso, falamos a respeito da impunidade. No Brasil nós temos uma excessiva dependência do Estado, a gente espera que o governo faça muito por nós, e é lógico, não existe esse conceito de governo grátis, a gente acha que o governo precisa de dinheiro e o governo não produz nada. Nesse discurso de as riquezas do Brasil, as riquezas do Brasil é o imposto que nós pagamos. Então, quanto mais nós dependemos do governo, mais nós temos que rechear o governo com recursos. E aí é lógico, quando você vai gastar o seu dinheiro, lógico, isso não é 100%, mas a maioria das pessoas não vai gastar o seu dinheiro, para para pensar um pouco, porque suou para ganhar esse valor. E quando você tem uma situação onde você tem uma fluidez muito grande de recursos sem muito esforço, essa é a verdade, as pessoas que administram esse recurso, eles acabam perdendo um pouco o parâmetro. Um bom exemplo é a igreja, é o conselho da igreja. O conselho da igreja administra recursos levantados nos cultos, nas contribuições, nos dízimos, nas ofertas. Mas vocês imaginam o seguinte, nós vamos falar do que está no exterior. Nós temos um conselho que é responsável por gerir esses recursos, mas nós também temos uma área de auditoria, que acompanha com efeito isso, ou seja, existe toda uma preocupação, existe toda uma atitude de seriedade para com a administração do dinheiro público. Se talvez você pegasse, por exemplo, uma igreja onde só um pastor decide onde vai esses colocações de recursos, você tem situações de você ficar aqui executivo. Eu acho que a maioria de vocês sabem como essas coisas funcionam. O quarto pilar que a gente falou foi a questão de que no Brasil, muitas vezes, a corrupção é algo que se aprende desde pequenininho. Eu dei o exemplo lá do pai e da filha do pai. O filho tinha já 12 anos, mas ele era pequenininho e até 11 anos não pagava. E aí, quando chega na hora de chegar no final para pagar, o moço pergunta para o menino quantos anos ele tinha e ele não ia falar, 12 mais alto. Uma cotovelada nele, exatamente o pai poder falar mentira, a idade dele para não pagar o ingresso. O que essa criança naquele momento está aprendendo? Não está aprendendo que ele está devendo dizer a idade dele na frente de Jesus. Está dizendo que é plenamente aceitável burlar o sistema. É aceitável. O pai faz. Então eu posso fazer sem problema. E aí a gente falou sobre a lei de Gerson, que a gente ainda tem, como assim, os dois grandes maus em termos de corrupção cotidiana no Brasil. Aí nós fomos para a terceira parte, onde a gente conversou sobre a maneira que a igreja pode se relacionar com esse ambiente onde ocorre a corrupção, que nós chamamos de cultura. E aí nós falamos
quatro maneiras. A igreja deixamos a quinta maneira para conversarmos hoje, que fala, é o grande objeto do nosso estudo hoje. Primeiro é o Cristo contra a cultura, que são aquelas igrejas que entendem, irmãos que entendem que a igreja é uma coisa, a cultura é outra, entendeu? A igreja de Deus, a cultura do diabo, e as duas coisas não andam juntas. Tá? Depois nós falamos sobre o Cristo da cultura, que são aquelas igrejas que entendem a Cristo até mesmo como uma manifestação cultural, uma ideia. Né? Então a cultura ela acaba determinando o caminhar da igreja. Tá? Depois nós falamos sobre o Cristo acima da cultura, que são aquelas pessoas, irmãos, aquelas igrejas que entendem que as questões de Deus, Cristo é excelso demais para que Ele se preocupe com nós, pobres seres humanos. Né? Então você tem aí uma clara divisão, mas é diferente do Cristo contra a cultura. Né? O Cristo contra a cultura, ele entende que a cultura é má, que a gente não deve nem chegar perto dela. Né? Isso deve se fechar, só ler livros, gospel, só ler música, gospel, ou seja, se não tiver gospel no rótulo, você não consome. Né? Já o Cristo acima da cultura, ele entende que os homens estão na cultura, mas que só existe santidade nas coisas de Deus. E isso é uma coisa que influencia o nosso projeto, porque essa é basicamente a visão da Igreja Católica Romana, né? De que você só glorifica Deus através daquilo que é sagrado. Eu dei o exemplo. Né? Nesse contexto, todos nós somos profanos. O único santo nessa sala não pergunta isso. Entendeu? Aí ele disse que nós estamos conquistando. Está ruim assim, né? Você judia. Tá bom? E aí nós falamos por isso, cultura e paradoxo, que é a questão do entendimento de Agostinho, Lutero, que nós vivemos em dois reinos. Tá? E aí eu disse que eu concordava um pouco com isso, com essa visão, porque, de fato, nós temos essa dinâmica na nossa vida. Tá? Nós temos tantas questões não sei se a gente pode dizer assim, o reino de Deus, né? Nós vamos falar assim para a gente conseguir entender melhor. O reino de Deus é aquilo que faz parte do nosso criador. E hoje nós vamos começar conversando sobre o conceito do Cristo transformador da cultura. Aqueles que defendem essa ideia da maneira que a igreja tem que se relacionar com o mundo, se relacionar com a cultura, eles entendem algumas questões. A primeira é que, de fato, o mundo ele nunca vai ser um paraíso pelas mãos dos homens. Tá? Nós nunca vamos conseguir fazer a restauração total de todas as coisas. Por quê? Por que nós não vamos conseguir? Cada vez. Não, pastor nós somos pecadores, esse é o princípio. Veja. Certo. Está quase lá. Quem que restaura todas as coisas em Apocalipse? Cristo, Deus. Quem vai restaurar todas as coisas na sua plenitude é só Deus. Não cabe nós, seres humanos, fazer o paraíso na terra. Tá? Só que aquela história, nós entendemos,
com pão. Tá? Mas aqueles que entendem que a relação da igreja com a cultura tem que ser uma relação de transformação, ela vê que a cultura é algo do interesse de Deus. Tá? É algo do interesse de Deus, e a partir do momento que a cultura é algo do interesse de Deus, eles se enxergam como agentes de uma transformação. Consegue entender? Vamos lá. Deus, ele, diferente, por exemplo, lá do Cristo acima da cultura. Tá? Cristo acima da cultura diz que Deus, ele não se interessa pela cultura. Bom, o transformador da cultura, ele diz assim, olha, Deus se interessa pela cultura. Ou seja, se eu, então, sou um fiel servo de Deus, sou um filho de Deus, e Deus se interessa pela cultura, logo, eu, como bom servo, tenho que me interessar pela cultura. Essa cultura é a sociedade? A sociedade, a cultura, foi o que eu falei no passado, a cultura é o ambiente social onde todas as coisas acontecem. Tá? E nesse todas as coisas está a corrupção. Deu para entender agora? Tranquilo? Beleza, vamos para frente. Essa visão, ela se baseia em três posições teológicas, tá? Três convicções, essa é a palavra mais correta. A primeira delas é a importância da doutrina da criação. Tá? Abre lá em Gênesis 1:28. Ela pode parecer um pouco confusa agora, mas logo vai abrir. Lembra nós, alguém, por favor, Gênesis 1:28. Ótimo. Então, nesse versículo você tem dois dos três mandatos de Deus na criação. O primeiro mandato, que não está nesse versículo, é o mandato espiritual, que dita a relação de Deus com o homem. Tá? Agora, nesse versículo, você já tem os outros dois mandatos. Que o primeiro é o mandato, fugiu o nome técnico agora, da família. Cultural e social. Que é o relacionamento, e tipo o relacionamento familiar. Tá? E a questão de você compor uma sociedade. Ele está dizendo, frutificar. Tá? Quando ele diz frutificar, é exatamente isso. Homem e mulher vão se unir, vão frutificar e vão encher a terra. Para quê? Para que possa cumprir o terceiro mandato, que é o mandato cultural, que ele vai nos sujeitar a terra para frente. Tá? O mandato cultural é um dos pilares, uma das convicções teológicas dessa linha. Por quê? Porque nós acreditamos que, de fato, o ser humano ele tem uma responsabilidade muito grande diante da criação. Ele tem um papel de ação direto na administração da criação. Tá? Tanto que na teologia você tem essa doutrina que trabalha a questão do homem como um vice-gerente da criação. Ou seja, Deus é o grande gestor, mas o homem é a ferramenta pela qual Deus administra a criação. Então, quando você parte do plano onde você diz assim, olha, a igreja não tem nada a ver com a cultura, a igreja não tem nada a ver com as coisas do dia a dia do mundo, nós só temos que tratar aqui dentro do nosso gueto, né?
que é a igreja, você está negando esse cumprimento desse terceiro mandado. Consegue entender? Tranquilo? Então essa é a primeira base. A segunda base vai em cima daquilo que a Sônia e a Silvia disseram, que é a questão da pecaminosidade humana. Né? Nós vamos entender que o mundo, a criação em si, ela não é má. Ela não é má. Né? O que existe é um problema. E o problema não é o mundo. Mas o grande problema é a rejeição do mundo que tem diante de Deus por causa do pecado. Tá? Então, o que nós temos que, de fato, trabalhar com a transformação é a questão do próprio coração humano. Tá? E o terceiro pilar é o seguinte, que Romanos, quando nós lemos a Romanos 8, 3, fica muito claro para nós que toda a criação, ela guarda uma redenção. Né? E que há vontade de Deus em restaurar essa criação. Tá? Nós sabemos que essa restauração dessa criação, ela só vai acontecer na volta de Cristo, no cumprimento de todas as coisas. Tá? Mas nós entendemos que, como esse é o propósito de Deus, nós temos que caminhar nesse sentido, no sentido de melhorar a criação. A gente sabe que nós não vamos restaurar os padrões da criação aos determinados lá no Éden. Mas nós sabemos que o quê? Que nós, como agentes de Deus na criação, nós podemos melhorar isso. Tá? O que implica isso? Implica o seguinte, que você, por exemplo, como cristão, querer se envolver com ciência. Querer, de repente, desenvolver um remédio para cura do câncer. Ou, pelo menos, um tratamento mais eficaz para o câncer. Tá? Envolve você, como cristão, querer, por exemplo, se envolver com política, não para defender as posições da igreja, defender a instituição da igreja, entendeu? Mas você se envolver com política para que você possa ser um agente do estabelecimento dos padrões éticos de Deus na política. Isso envolve você também querer participar da educação, não para ser devoto aí de Paulo Freire, Piaget, companhia limitada, mas de fato ser uma pessoa que queira inserir dentro do ambiente acadêmico princípios éticos bíblicos que vão poder ter uma ação multiplicadora. Só que acontece, no decorrer dos anos, no decorrer dos tempos, isso não é só no Brasil, tá, gente? Isso é no mundo inteiro. Tá? A igreja ela vem optando por não assumir esse papel transformador. Ela vem optando pela cultura de gueto. Vamos nos fechar, tá? E usando as questões de Deus, elas são tratadas dentro da igreja, e quando eu for lá para o meu trabalho, eu vou me balizar pelos princípios do meu trabalho. Não é isso que acontece? Estou falando mentira, tá? Você deixa Deus em casa. Entenda o seguinte, você, por exemplo, a gente vai conversar sobre isso no final, mas você levar Deus para o trabalho, não é você falar assim, lá no meu trabalho agora, toda hora você vai fazer estudo bíblico. Não é isso, gente. Tá? Eu estou falando de algo maior, de algo mais profundo. Tá? E é exatamente isso que nós vamos olhar agora para as Escrituras para entender qual é o nosso real papel como agente transformador da cultura. Tá? Nós precisamos ter em mente que nós temos, essa é uma visão mínima, né? Nós como cristãos, nós temos três grandes papéis. Primeiro,
primordial e principal, é glorificar a Deus. E para isso que nós somos criados. Bom, o segundo, que é tão importante quanto o primeiro, pregar o Evangelho e fazer discípulos. Tá? E nós temos o terceiro, que é sermos agentes de gestão da criação de Deus. Nós, por muitas vezes, temos cumprido muito bem o primeiro, temos cumprido bem o segundo, tá? Mas nós temos negligenciado muito o terceiro. Ótimo. Vamos abrir, não precisa abrir, eu vou projetar aqui na tela. Mateus capítulo 5. Tá? Nós vamos basicamente hoje falar sobre o que versa nos versículos 13 a 16, sal e luz do mundo. Mas para a gente entender, vocês estão conseguindo enxergar aí? Mas para entender isso, eu gostaria que nós lêssemos todo o contexto, tá? Porque na verdade isso aqui é um discurso único de Jesus, né? Então vamos tentar entender o contexto. Então o capítulo 5 ele começa assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximando-se aos seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaura o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocar embaixo de alguém, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Então nós vamos usar como base da nossa argumentação bíblica esses versículos que tratam do crente como sal e do crente como luz. A primeira coisa que a gente precisa entender aí é o contexto onde aparecem esses elementos de sal e luz. Tá? Jesus está vindo no discurso dele ali das bem-aventuranças. Aí, nos dois últimos versículos das bem-aventuranças, ele vai e diz o seguinte, né? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque o grande é o vosso galardão. Assim, pois assim perseguiram os profetas antes de nós. Jesus está dizendo aqui o seguinte, que uma das maiores bem-aventuranças é exatamente você ser perseguido por causa de Jesus. As bem-aventuranças elas são como se fosse uma escadinha, né? Você passa em jogo de videogame, você passa no primeiro, no segundo, no terceiro, né? Você vai subir até você chegar a um estágio onde você é tão cumpridor com as coisas determinadas por Cristo, que você vai começar a incomodar o mundo. Você vai começar a incomodar a cultura, o tempo que nós estamos trabalhando. E a cultura não é se contentar só em falar mal de
você, né? Ela vai tentar combater você. Tá? E aí o que acontece? Aí Cristo vem com esses dois elementos, sal e luz. Jesus está falando o seguinte: olha, a resposta que vocês vão dar para o mundo é exatamente essa aqui: ser o sal e ser luz. Então a primeira coisa que vocês têm que entender: ser sal e ser luz é uma resposta que nós cristãos damos ao mundo por causa da perseguição. Tá? E aí o que acontece? Existem algumas maneiras que a igreja responde ao mundo por causa da perseguição. Tá? Uma delas é o que? É a plena secularização, que é basicamente tudo que nós temos do Cristo da cultura. Lembra? Eu falei que Cristo era uma ideia, né? Então aquela história, bom, a igreja, o mundo nos persegue, para a gente resolver esse problema, o que vamos fazer? Vamos dar uma adaptada aqui, para não ofender tanto o lado do lado, a gente fica amigo, dá um nome e segue cada um no seu caminho. Certo? Ou também existe a outra extremidade, que é o isolacionismo total, né? E é a visão, por exemplo, de Cristo contra a cultura, né? Nós vamos nos fechar, nós vamos nos fechar. Aí eu já sintetizei para vocês os Quakers, os Amish nos Estados Unidos, que a gente vê em filme, né? O pessoal ainda se investe, como se estivesse vivendo no século XVIII, vive totalmente fechado, não existe nenhuma interação com a sociedade, coisa ali fechadinha. Esse é um dos pontos principais. Agora, eu acho que o que a gente tem que ter muito em mente, assim, eu penso sempre quando Cristo diz para Deus, né, olha, não os tire do mundo, né, mas livre-nos do mal. Se de fato houvesse alguma intenção que nós nos isolássemos como igreja, né, você não teria esse mal. Você não teria esse mal. A intenção de Cristo é exatamente que nós sejamos agentes, né? E é por isso que traz esses dois elementos. Tá? Esse é um trecho bíblico, e se a gente fosse seguir o sal, acho que a gente ficaria aqui um mês, pelo menos, conversando. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar os elementos principais diante desse nosso objetivo, que é entender a igreja, diante da cultura, tá? Para que nós possamos tomar missões e como agir como agentes transformadores de cultura. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o sal, a figura do sal, no contexto judaico, ele tinha um papel de transmitir pureza espiritual. Tá? Abre aí, ó. Peço para o irmão abrir em Êxodo 30, 35 e outra abrir em Números 18, 19. E Cristo farás incenso, perfume segundo a arte perfumíssima, temperado com sal, puro. Percebendo que a característica, qual que é a característica do sal? Pureza e santidade, pureza espiritual. Números 19. Não, desculpa, Números 18. Números 18, versículo 19. O que diz aí? Você vê que
um pacto. Eu não queria entrar nesse. Eu até pensei em entrar nessa questão do que é o pacto perpétuo de sal, mas ele é muito complexo, né? E aí a gente já perdeu a aula. Tá? O importante é que você tem que transformar o seguinte: quando Jesus estava chamando os seus seguidores, os discípulos de sal, a primeira coisa que ele tinha na mente era o seguinte: olha, vocês têm que ser pessoas que lutam por pureza espiritual. Essa é a lição. Isso tem que ficar muito claro na nossa mente. O primeiro passo, se de fato nós queremos transformar a cultura, nós temos que ter, vamos dizer assim, um preparo. Né? Da mesma maneira que um advogado precisa de uma carteirinha do OAB, que um fundador precisa ter lá o registro do CNC, você, um agente transformador da cultura, precisa ter pureza espiritual. E isso demanda uma vida plenamente, totalmente focada em Deus. Uma vida ética. Não dá para você ser agente transformador se você vive uma dualidade. Tá? Eu, na igreja, eu sou ator, eu vivo americano. Na verdade, assim, na igreja eu vivo de acordo com as regras da igreja. No mundo eu vivo de acordo com as regras do mundo. Não. Eu preciso ser cristão 24/7. O que é isso? Eu preciso ser cristão 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não importa em que esfera eu esteja. Certo? Segundo ponto, o sal ele tem uma função de negação. Assim. Pense os irmãos que naquela época não existia geladeira. Não existia geladeira. E o sal ele é um elemento extremamente importante no dia a dia das pessoas. Porque o sal faz o quê? Mais do que conservar, essa é a palavra que vocês têm na mente de vocês. Mais do que conservar, o sal ele evitava a putrefação. Não é só manter algo, mas evitar que algo se estrague por completo. Então aprendeu a fazer um Deus. Isso é importante, né? Tá bom? Então, o que isso tem que trazer na nossa mente? Lembra quando nós conversamos? Vocês são pessoas que guardam muito mente, né? Nós conversamos sobre os 3 usos da lei moral de Deus. E aí, agora vocês vão lembrar. Lembra que eu falei que uma das leis era que um dos usos é que a lei ela era um freio. Eu até brinquei que o Gabriel tocava o freio, mas o Gil tocava o breque. Lembra? Então o que acontece? Nós temos esse papel, de fato, de freio da cultura. Porque nós sabemos que se Deus entregar os homens a sua própria regência, isso tudo é isso para nós. O cristão na sociedade, ele tem que ter esse papel. Ele tem que ter esse papel de freio. Cristo está dizendo o seguinte aqui, olha, por causa de vocês, a coisa não vai se perder. Por causa de vocês, a coisa vai ter um certo grau de manutenção, um certo grau de esperança. Um certo grau de esperança. Então, o que isso traz lição para nós é o seguinte: nós temos que ter essa preocupação em ser agentes, não só quando a gente fala de transformação,
não só de melhora, né? Mas temos que ser agentes também para evitar a degradação, a pior, a dar passos novos. Esse não é um papel simples, né? Mas o que a gente tem que ter em mente é que muitas vezes nós precisamos melhorar o mundo, né? Então, muitas vezes o nosso grande papel não é melhorar o mundo, mas é não deixar que ele se perca, ele apodreça, tá? E o outro ponto é a questão de que o sal ele age secretamente. Alguém já viu o sal trabalhando? Consegue liberar o sal e envolver ele temperar a carne. Agora, o que vocês acham que Jesus quis dizer com agir secretamente? É botar lá um galegão, a gente secreta. Às vezes você não vê o resultado imediatamente. Você fala, por exemplo, na palavra de Deus, talvez você não perceba o efeito que ela está fazendo na pessoa. Mas pode ser que ela faça um efeito. Você não vê. Mas você acha que isso não é só a pregação da palavra? Sabe que a gente, quando a gente está no foco, de pregação da palavra, a gente não vai lá para o ponto lá de fazer o que é igreja, na igreja, fazer as suas atitudes. Posso usar um exemplo seu? A Adriana queria achar uma situação muito interessante. Né? Até ontem eu percebi que ela deu sobre isso. A Adriana é uma pessoa que não fala palavrão e pode ser. Mas para mim, isso não vira. Adriana não fala palavrão e pode ser. E é muito engraçado que o ambiente de trabalho tudo mexe na relata, né? Que você, vamos lá, tem a Adriana, aí tem a pessoa A que fala palavrões e tem a pessoa B que fala palavrão. Então tá lá, a Adriana, a pessoa A, a pessoa B. A pessoa B fala uma besteira na frente da Adriana. A pessoa A que fala palavrão dá bronca na pessoa B porque ela falou um palavrão. Até que Às vezes eles ficam disso. A minha pergunta é assim, a Adriana ela vai lá para a escola dela pensando assim, ó, eu preciso influenciar eles a não falar de palavrão. E o grande plano do dia vai ser influenciá-los a não falar de palavrão. É uma coisa secreta. Graças. Entendeu? Fala, gente. É a postura. Quando você disse que nós somos criados para glorificar a Deus, né? Nós glorificamos a Deus 24 horas por dia. Nós glorificamos a Deus quando estamos na igreja. Nós glorificamos a Deus quando compramos, quando vendemos, quando trabalhamos, quando atendemos, quando educamos. Em todos os momentos da vida. Então, você está trabalhando, você, onde eu estou glorificando a Deus aqui? Você está glorificando a Deus com a tua postura, com o teu comportamento. As pessoas vão olhar para você e vão falar, puxa vida, né? Eu posso trocar essa palavra postura, sua ação? À vontade. Porque às vezes a gente, quando fala postura, fala assim, não, eu vou botar minha roupa de super crente, né? Não, eu sei disso, né? Mas a questão toda é assim, a gente precisa entender, e é isso que Jesus está falando aqui, né? Você, a sua ação de sal, você precisa se preocupar em ser um sal bom, um sal segundo todos os princípios de salinidade que existem. Tá? Fala. Eu sei que por causa do pecado não é assim, mas eu não deveria ter essa preocupação. Isso deveria ser natural. Isso é lógico. Mas você falou, a nossa natureza pecaminosa, ela de fato, ela descobriu. Fala assim. Quando a gente falou em postura, eu também entendo assim, mas eu entendo assim que realmente não é aquilo que você veste, é automático, como se o Espírito Santo agisse em você. Então, você viver para Deus, automaticamente, Ele vai te ajudar
E aí você vai agir dessa forma. Eu não falei postura associada à vestimenta, eu quis Não, dizer sim, comportamento. eu não entendi isso. O que a gente Eu fico preocupado, não. Eu só quis só dar uma piada. O que você falou é verdade. Porque a grande pergunta é assim, eu falo por mim mesmo. Né? Eu tenho momentos que no meu trabalho, tem momentos que passa um momento ali de crise, que eu estou bem apresentado dúvidas, eu falo para o pessoal assim, em momento algum eu pensei, o que seria a vontade de Deus nesse momento? Em momento algum, eu quero pensar, o que é o padrão bíblico para resolver esse tipo de situação? Ela não é racional, né? Ela é espiritual. Você vai no automático, é isso que vocês ganham, né? Você vai no automático, porque muitas vezes nós vamos pela regra do ambiente, não pelos padrões de ética bíblica. Essa é a grande mudança que tem que acontecer se isso de fato acontece na sua vida. A gente tem, inevitavelmente, a gente foi criado assim, a trabalhar de acordo com a regra de cada esfera. A gente tem esse tipo, a grande ideia aqui é que você, de fato, você precisa começar isso precisa começar a ser um objeto de preocupação sua. Objeto de preocupação sua. Por quê? Porque Jesus ele fala no Salmo assim. Nós tínhamos um negócio. Dentro desse negócio, a gente tinha que pular para uma frente. E isso nos afligia diretamente. Tanto favorável quanto a contra. Porque as pessoas falam assim, eles são crentes. Porque eles vivem daquilo. A gente usava o cabelo, tá? O cara tá ficando. Pagar todas as desde um banho que coloca na porta, assim, você não somente viu, a gente mudou e entendeu essa colocação. A gente tem que ser salvo, né? Então, se eu não posso ser religioso para outras pessoas, para que elas olhem para mim e falem assim, não, mas aquilo ali não é diferente, sabe, para mim não serve. E a gente vê, a gente tem assim, a gente passa muito seguinte nosso meio de trabalho. A gente tem uma pessoa que não é crente, não conhece a Deus, você vê que você é crente e começa a te julgar. Então, se você for realmente um sal bom, algumas coisinhas ele aprende com você. Se você for um sal insípido, ele vai te acusar, tá vendo? Guarda isso aqui. No final nós vamos falar sobre família e trabalho. Aí eu quero que você volte isso para nós. Tá bom? Vamos lá. O sal insípido. Existem algumas questões aí nesse trecho aqui, né? Porque existem pessoas que dizem também, não, é errado, porque sal não tem validade. Né? Sal é sal sempre. Não tem como sal perder sabor. Só que acontece. O sal que é usado lá em Jesus, você tinha o sal que não perdia valor, que é o sal mediterrâneo, isso é muito caro, né? E você tinha o sal, que a maioria das pessoas usavam, que é o sal que vinha do Mar Morto. Tá? E esse sal vinha com uma série de misturas. Tá? Então, essas misturas, elas faziam com que esse sal perdesse essa função dele. E quando ele estragava, você pega lá um tomate, o tomate estragou, uma batata, estragou, você faz o quê? Você perde a sua função. E aí quando você traz isso para a situação de crente, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Para que a gente não se coloque
afirmação fundamental. Quem tem que prevalecer é o sal, não os outros elementos que permeiam a sua família. Um desses elementos que Jesus, quando ele está falando essa questão do sal, né, do sabor, ele tem basicamente um personagem na cabeça dele, que é o fariseu. E Jesus está dizendo o seguinte: você não pode deixar a sua religiosidade alterar a sua maneira. Porque existe também aquela situação, bom, eu sou crente, eu faço tudo certinho, eu sou melhor, então eu estou acima de todos os mortais. Aí você começa a virar uma situação que você fica fugindo de toda a situação. É lógico que eu vou ser assim. Não é todos os ambientes que você vai se enfiar de segurança. Eu sou uma pessoa que eu fujo muito, né? Mas você precisa entender que existem situações que você tem que ponderar, mas sem perder a sua essência. Sem perder a sua essência. Vamos lá para a gente conseguir terminar. Tem uma frase, essa frase eu achei espetacular. Quem consegue ler? Eu tenho algo para nós. Existem tantas pessoas que não estão bem comigo, mas elas nos leem diariamente. Se nossa conduta não responde ao nosso chamamento, então nossas palavras têm pouquíssimo valor. Entendeu? Às vezes você pensa, a pessoa não lê a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Mas ele te lê todo dia. Eu preciso dar para você. Né? Ela está ali, está de olho em você. Ele fala que você é o chatão, que você é crente. Entendeu? Só que o padrão de moralidade dele é você. A gente pode adorar Deus, mesmo isso para lá, mas ele não nos abandona. Não, você está sempre ali. E aí, nesse ponto, você entra na questão da luz. Tá? Porque o que acontece? O sal ele age secretamente, né? E ele tem uma função negativa. Tá? Só que a luz já não. A luz é exatamente o oposto. A luz ela tem uma função positiva e ela age publicamente. O que Jesus está falando assim? Jesus está entrando em contradição? Não. O que Jesus está querendo falar aqui? Não. Olha o mundo. A sua ação no todo. Não é você crente aqui, não é você crente aqui. No todo. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de igreja. Sabe disso? Se eu pudesse, eu falar na igreja. Sério, eu assumo isso. Se eu pudesse, eu só estudava a Bíblia. Né? Eu trabalho, eu faço esse programa, vocês me conhecem. Eu faço minha mestrado em teologia. Só que eu sou gerente de vendas. Então, sempre que eu falo para os vendedores que eu faço mestrado em teologia, fica um ponto de interrogação para cada dos caras. Né? Por quê? Porque na cabeça das pessoas você só estuda para ganhar dinheiro. Né? E eu também, assim, eu estudo teologia, eu quero ser um bom crente. Mas é porque eu também vou comprar um agente funcionador. Então, o que acontece? Como eu estou aqui para a gente terminar, senão não terminar hoje. A função positiva é a questão da luz que brilha. Mas que luz que você brilha? Sua luz. Mas o brilho agora o projetor radiante. É isso? Não. Nós temos que brilhar que luz?
fizer o caminho aqui, o que acontece? Nós precisamos ter ideia, ter em mente, que nós temos que estar permanentemente ligados a Cristo. E só estando ligados a Cristo, nós poderemos cumprir o nosso papel como luz. Tá? E e a questão do agir primeiramente, isso é uma coisa muito importante. Nós, como cristãos, muitas vezes nós somos como cidades em cima do rumo que querem passar desapercebido. Mas muitas vezes nós temos agido assim. Quer ver um exemplo muito claro? Quem aqui gostaria de entrar na política? Fala da política. Quem aqui gostaria de ser um cientista para estudar, sei lá, física experimental? Entendeu? A gente, hoje, como cristão, a gente tem fugido de agir publicamente. Essa é a verdade. A beleza da coisa está em você achar uma maneira de você. Não tem política que eu me levar a dizer que eu sou um pouco estudiosa. Eu falo muito. Eu sempre passei essa angústia. Só que há 7, 8 anos atrás, Deus me deu uma oportunidade. Eu consegui achar uma empresa para trabalhar que eu consegui regularizar minha vida fiscal. Então, uso um grande problema fiscal. Por quê? Porque toda vez que eu fui fazer o imposto de renda era um caos, porque você não podia pagar o imposto de renda, entendeu? Você dirigia coisa sem nota, você não prestava, como você podia sem nota, você não podia dar nota de condição, para mim isso era um anúncio. E aí eu recebi uma pasta de oração, Deus me proporcionou uma situação. Eu há 7 para 8 anos eu mudei radicalmente a minha vida. Eu quero dar todos os custos. E assim, é lógico, Deus cuidou de algumas coisas. Né? Eu consegui achar, por exemplo, dentro da lei, uma maneira de pagar menos imposto. Totalmente dentro da lei. Eu fazia A, fui fazer B, que se enquadrava numa maneira que eu pagava menos. Mas mesmo assim, era muito mais imposto do que eu pagava antes quando eu trabalhava legal. Só que o que acontece? Eu tive que mudar uma coisa, né, que as pessoas não classificam como bênção. Hoje eu sou uma pessoa que trabalha muito mais do que eu trabalhava antes. Muito mais, certo? E eu ganho do bolso muito menos. Hoje eu levo a vida muito mais simples do que eu levo. Mas em paz. Entendeu? Só que é o seguinte, hoje eu olho, quando eu acordo de manhã e eu olho para o espelho, você não precisa olhar para o espelho e ver assim, você não faz eu. Entendeu? É muito necessário. Entendeu? Eu olho no espelho hoje e não enxergo. Então eu estava falando, me sentindo exatamente, nós até você tem ideia que nós não
A gente busca a estatura do valor perfeito. Né? A gente está na construção. Então precisa tomar cuidado. O que eu quero dizer para você é o seguinte: agir publicamente, você vai ter que parar com isso. Não vai ser fácil. Se você estudar as 7 cartas do Apocalipse, você vai ver lá, se você fizer um estudo teológico profundo, você vai ver que as 2 igrejas que Jesus mais elogia são as igrejas mais pobres. Mais pobres. Por quê? Porque elas não se rendiam às regras do Império. Eram pessoas, eram cristãos totalmente fiéis à ética pública. Então, você ser luz, você ser salvo, você ser luz, envolve certos, não vou usar as palavras sacrifício, faça por Deus e por Cristo é um sacrifício, mas talvez você vai ter que também não ter Vamos terminar aqui, olha, a aplicação na prática. Em primeiro lugar, você tem que se preocupar na sua família. Quem conhece aqui um pastor americano, uma cidade chamada Jonathan Edwards? Vou falar de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um pastor muito importante no século XVII, século XVIII nos Estados Unidos. Ele foi o líder do maior avivamento americano. Esse ele é um homem que trabalhava muito. Ele pegava 4h30 da manhã, ia até 11 horas da noite, estudando, escrevendo, pregando, fazendo reuniões administrativas, tudo aquele trabalho de pastor. Só que ele não abria mão da família dele. Ele dedicava 1 hora por dia para a instrução dos filhos. Todo dia. Se por acaso ele tivesse uma viagem, e naquele dia de Deus, no dia seguinte, ele teve 2 horas de instrução. Aí o que acontece? Faz mais ou menos uns 8 anos, um estudante da Universidade Yale, que ele resolveu fazer uma análise da árvore genealógica descendente, os herdeiros, os descendentes de Jonathan Edwards e os descendentes de um ateu que combatia muito a pregação do Jonathan Edwards, chamado Max Jones. E aí ele fez uma análise de quem foram os herdeiros. Quem foram os descendentes? O Jonathan Edwards, ele teve, até o momento do estudo, 1.394 descendentes. Desses 1.394, 3 se tornaram presidentes de universidade, 3 se tornaram senadores americanos, foram 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores universitários, 75 oficiais do Exército, 100 pregadores e missionários, 60 escritores em destaque, um chegou a ser vice-presidente dos Estados Unidos, 80 foram altos funcionários públicos, e 250 formados em universidades, entre governadores e diplomatas. Aí ele diz o seguinte: os descendentes de Jonathan Edwards não custaram $1 aos cofres americanos. Aí o que acontece? Ele foi lá analisar a descendência do amigo. Eles tiveram por volta de 540 descendentes. E desses 540, 310 morreram indígenas. 150 foram criminosos. Sendo que desses 150, 70 foram assassinos. 100 deles se tornaram pobres. E mais da metade das mulheres se tornaram prostitutas. Esses 540 descendentes de Max Brooks, eles custaram no Estado americano quase $1,5 milhão. Quase $1 milhão. O que eu quero dizer com isso? Que existe a forma de sucesso? Não é isso. Tá? Mas é isso mais ou menos o que lá no final dos 10 mandamentos, Deus não fala que ele visitará a atividade até a terceira geração, e visitará os fiéis
mil gerações, essa é a minha visão da interpretação desses versículos. Né? Você vê no final de todo o padrão de ética bíblica, que são os 10 mandamentos. Tá? E aí Deus fala, olha, ou você pode ser um Max justo, ou você pode ser um Leonardo. Você precisa entender o seguinte, você lá como menino, a sua família, você influenciando seus filhos, isso se multiplica. Entendeu? Você consegue influenciar até a sogra, até o cunhado. Isso vai se multiplicar. Entendeu? Se você estiver dentro do padrão dele. Tá? Um outro lugar muito importante é a questão do trabalho. Você como cristão, nós como cristãos, nós não podemos nos render às metodologias do mundo. Você precisa entender o seguinte, ó, a gente tem nosso conceito de reino de Deus é muito errado, né? A gente acha que o reino de Deus é assim, né? O reino de Deus e o reino de Satanás. Né? Mas não é isso não, gente. Deus aqui, que comprou suas coisas, né? Trabalho, educação, blá, e você tem o reino de Satanás aqui, ó. Tanto que na teologia a gente chama ele, a gente não chama reino de Satanás, chama reino parasita. Eles saem se alimentando de Deus, e por muitas vezes eles se alimentam igual que Deus que nós permitimos que eles se alimentem. A questão toda qual que é? Cortar essa família. Entendeu? Cortar essa família. Certo? Para a gente terminar, abra aí o 1 Pedro 2, 9. Sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus.
de que? Isso significa proposta. Qual é a proposta? Então, se você utiliza esse versículo aqui na eu faço parte da raça eleita. Sacerdócio. Primeiramente, todos nós. Só que o meu papel é manifestar as virtudes da glória. Amém? Gente, muito obrigado. Desculpa aí o avançado da hora.